Bom dia, irmãos, a todos. E hoje nós vamos trabalhar no nosso estudo desta manhã com Isaías 43, de 1 a 9. Isaías 43, de 1 a 9. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto é que a situação do povo de Israel naquela época é bem parecida com a nossa hoje. Esta é uma grande verdade. E o tema nosso é: até no exílio o povo permanece surdo e cego. Versículo 8. Até no exílio o povo permanece surdo e cego. Estamos falando do povo de Israel. Mas qual é a ideia aqui? Será que isso também não tem a ver com a nossa vida hoje? Será que nós também não estamos igual a este povo, desanimado, triste, abatido, né? E a palavra aqui é no sentido de que nós não devemos desanimar, porque na verdade o Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele quem controla os seus salvos. E na qualidade de salvos, nós estamos protegidos pelo Senhor. Uma das coisas que o texto fala também é que o profeta novamente mostra o seu alegre futuro. O que eu entendo com isso? Isaías 48, 43, 1. É que mesmo que nós estejamos passando por algum tipo de dificuldade, o nosso futuro é alegre porque é garantido no Senhor. Nós temos uma esperança que só os salvos em Jesus têm. Essa esperança é para, de fato, aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O primeiro versículo diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Essa declaração do profeta, ela é interessante porque Deus está falando que foi Ele que criou o povo de Israel, como também foi Ele que nos criou. E é Ele que controla a nossa vida. E ele fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem as chamas arderá em ti. Irmãos, isso aqui é uma segurança tão grande que, se nós, como cristãos, pensássemos de uma maneira mais clara, nós teríamos uma razão suficiente para agradecer o nosso Deus a todo instante, porque Ele traz para nós uma proteção que não há em nenhum outro lugar, né? Ele fala que, né, nós estamos sob os seus cuidados, né? E a ideia central aqui é que o Senhor remirá o seu povo, ou seja, o Senhor cuidará sempre de cada um de nós. Uma outra coisa importante nesse texto é que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. Ele sabe quem são, porque foi Ele que nos criou. Então Ele conhece cada um de nós. E o profeta, ele ressalta que o Senhor conhece Israel por causa do relacionamento íntimo que ele tem com o seu povo. Então, de fato, o Senhor conhece cada um de nós é pelo nosso relacionamento que nós temos com Ele. Isto nos leva a crer e a entender
porque precisamos estar sempre em comunhão com Ele. É interessante pensar nisso, porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas têm tempo para tudo, menos para a igreja. Um exemplo é aqui hoje. As pessoas têm tempo para tudo, menos para a igreja. A gente precisa repensar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. O que está sendo prioridade para mim? O meu trabalho é importante, mas a minha comunhão com o Senhor também é importante. O meu convívio com os irmãos é importante, porque Deus deixou a igreja para isto, para esta convivência. E a gente precisa aprender isso. Um dos objetivos do profeta era chamar, né, para retirar o povo do exílio, né, e da servidão. O objetivo, Deus colocou Isaías para profetizar, para falar que eles não passariam ali a vida toda, que Deus os tiraria dali, como pode tirar da nossa vida qualquer uma situação que nós de fato entendemos que não tem jeito. Para nós pode não ter jeito, mas para Deus tudo é possível. Se você crê que Deus tem poder sobre a sua vida, todas as coisas poderão ser resolvidas, não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer. E Ele deixa bem claro, a palavra culminante são: tu és meu, né? Tu és meu. É uma palavra muito forte, mas é uma realidade. E Ele fala com Israel que Israel foi criado por Ele, portanto a sua possessão, e Ele guardará como uma herança preciosa. Está lá no versículo 4. Ele guardará como herança preciosa. Essa situação também aplica-se a nós. E mais no final do texto, da exposição, eu vou falar sobre isso. O profeta fala de Israel passando primordialmente no perigo que pode assediar Israel em sua viagem de volta à Babilônia para Jerusalém. Essa expressão, porém, é muito genérica e aplica-se a toda a jornada do povo do Senhor, também da igreja da nova era. Precisam empreender através do mundo e ter os cuidados necessários, né, para não desviar do caminho. O Senhor é o Deus de Israel, Ele é Santo de Israel e é seu Salvador, seu Redentor. Isso é tudo. Há uma outra situação que é curiosa nesse texto, é a descrição de como o Senhor ambiciona em relação ao seu povo. Ou seja, como o Senhor tem um cuidado especial com cada um de nós. E tanto é que nesse contexto aqui ele oferece o Egito, Antíope e Sebá como resgate em lugar de Israel. Ele propõe solucionar o problema naquela situação de forma a oferecer o Egito e a Etiópia para o resgate de Israel. E uma coisa também que chama atenção nesse texto é que essa terra são consideradas como resgate em lugar de Israel. Isso é uma compensação que o Senhor paga a Ciro em troca da libertação de Israel. Então houve um resgate, houve um preço,
assim como cada um de nós, cristão, custou o preço do sangue de Jesus, que foi derramado por cada um de nós, para que de fato pudéssemos ser salvos por ele. Todo cristão é salvo porque Jesus Cristo morreu na cruz por cada um de nós. O resgate aqui não se submete ao resgate literalmente, sem dúvida. Embora o resgate se refira a um país aqui mencionado nominalmente, há razões para não ser considerada essa declaração como literal. Em outras passagens se diz a respeito desse mesmo país que eles servirão a Israel como escravo. A referência a Isaías 45:13. Razão pela qual esses nomes são mencionados tanto aqui como em outros lugares é sem dúvida que ele se refere à terra importante e distante. O Império Persa elevou-se a uma posição de grande poderio sobre o governo de Ciro e seus sucessores, embora Ciro não tenha conquistado o Egito, as terras adjacentes. Assim, o Senhor protegerá poderosamente Israel por causa do grande amor que ele tem com seu povo. Versículo 4. Na verdade, aqui a gente aprende de uma maneira muito clara que cada um de nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Cada um de nós teve um preço pago por Jesus. Todos nós fomos resgatados da mão do inimigo pelo Senhor. Assim o Senhor protegerá poderosamente Israel por causa do seu grande amor que ele tem com o seu povo. Irmãos, há muitas coisas que às vezes a gente não entende bem, porque a gente vê que o povo de Israel é um povo brigão, né? E há muita matança ali, né? E a gente às vezes não entende bem, né? Mas foi um povo escolhido por Deus. E o que a gente compreende é que mesmo sendo escolhido por Deus, cada um de nós podemos enfrentar situação como essa, de dificuldades. Quem nunca passou dificuldade em sua vida? Qual o cristão que nunca passou por tempestades? E muitas das vezes, irmão, as coisas acontecem na hora que a gente menos espera. E a gente precisa estar preparado para isso. As notícias boas, elas são bem-vindas, mas as ruins a gente nunca espera. Ninguém espera coisa ruim na sua vida, mas elas acontecem. E elas são necessárias. Muitas das vezes, irmãos, não que Deus tenha prazer no sofrimento da gente, mas a maioria dos crentes só acorda quando acontece alguma coisa de ruim na vida deles. Há muitos crentes que só vêm para a igreja quando a coisa aperta para o seu lado. Não deveria ser assim. A gente precisa, de uma forma geral, agradecer enquanto isso não está acontecendo com a gente. Porque Deus, se Deus quiser, Ele pode livrar qualquer um de nós de qualquer situação. Outra coisa importante,
A filiação de Israel provém, por um lado, da eleição de Deus e daí da adoção. Isaías 40, Deuteronômio 14, 1 e 2. Por outro lado, ele se baseia no fato de que o Senhor formou e criou Israel. Gerou, ele deu luz como filho. Israel é naturalmente beneficiário do cuidado amoroso paternal do Senhor. Ou seja, Deus tem, de fato, um cuidado especial com o povo de Israel. Porque esse povo foi criado por ele. E ele tem a filiação, né, direta do Senhor. Como filho, Israel é naturalmente beneficiário do cuidado amoroso e paternal do Senhor. Ou seja, assim como nós temos o cuidado especial com os nossos filhos, Deus também tem um cuidado especial com cada um de nós. Os israelitas individualmente, como membros da nação, participam desta filiação. O nome de filho será mais uma vez um privilégio da redenção para Israel. Aqui vem o outro ponto-chave da nossa lição, né? Oséias 1:10. A nossa adoção de filho está na promessa, se cumpre para os crentes de maneira ainda mais magnificante do que esta profecia levaria alguém a suspeitar. O Senhor, no versículo 7, reivindica o seu direito sobre cada um dos seus filhos. Ou seja, o Senhor reivindica o direito de cada um de nós, sobre nós. Ou seja, ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Tanto é que a gente sempre fala que quando uma pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo pode provocar, como faz, mas ele não tem domínio sobre a vida daquele que declara publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. É interessante essa publicidade, porque as pessoas também precisam tomar conhecimento de que aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo e que aquela pessoa precisa de cuidados especiais. Nós vivemos uma época que há muitas decisões nas nossas igrejas e pouco resultado. Não sei se vocês já pensaram nisso. Há muitas manifestações, pouco resultado. Acredito eu que é por falta de acompanhamento. Porque uma das coisas que eu aprendi quando me converti é que o diabo não está preocupado com aqueles que já é dele, eles são dele. O diabo está preocupado com aqueles que estão saindo da sua mão. E ele vai provocar por todos os meios para que essa pessoa não assuma o compromisso com Jesus. E a gente precisa ter muito cuidado e acompanhar as pessoas que estão decidindo. Elas, de fato, precisam da nossa ajuda. A redenção não se baseia nos méritos de Israel, assim também como nós. A nossa redenção não se baseia em obras.
Não é pelas obras que nós seremos salvos. Nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Só há um meio, né? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há este caminho. E a gente precisa pensar nisso. Nós vemos também no versículo 8 a repetida ordem para que as nações gentias deixem Israel ir, fazer sair um povo cego e surdo, né? O versículo 8 fala que o povo é lá. Fazer sair o povo que é cego e tem olhos, e o surdo que tem ouvido. Irmão, esse povo aí não é diferente de nós não, viu? Esse povo aí não é muito diferente de nós, não. A gente precisa, de fato, repensar nossas posições. Obrigado. A gente precisa de tomar posições diante de Deus, porque aqui está falando do povo de Israel. E a ideia que a gente tem, que o povo de Israel, de uma maneira geral, era mais sabido do que nós. A ideia central que a gente tem é que era um povo mais esclarecido. E tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não escutavam. A ideia aqui, será que está faltando alguma coisa em nós? Será que como cristão nós estamos desempenhando o nosso papel? Falando para as pessoas que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno? Ou a gente está concordando, achando que o céu é lugar só para cada um de nós? A gente precisa trabalhar melhor com essa ideia, irmão. Nós precisamos falar para as pessoas. Se elas vão decidir ou não, não é problema nosso. Crente não converte ninguém, quem converte é o Espírito. Mas a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem que haver pregação para haver salvação. É o que a palavra ensina. Pode alguém converter ouvindo lá fora? Sim, mas vai ouvir a palavra de Deus. Pode ouvir alguém lendo a literatura? Sim, muitas pessoas se convertem com um folheto que é distribuído e que muitas das vezes a gente não dá muita importância. Eu me lembro de primeiro, a gente tinha um costume, no domingo à tarde, né? A gente fazia distribuição de folheto. O problema hoje que o povo está muito preguiçoso. Você chama para fazer um trabalho, assim, é uma dificuldade tremenda. Mas antigamente a gente saía, parece que era tarde, a gente saía 3 horas da tarde, saía distribuindo folheto, uns iam para uma rua, outros iam para outra, né? E distribuíam um folheto e as pessoas liam aquilo e vinham para a igreja. Hoje a gente não faz mais. Não, pelo menos assim, não está sendo colocado em prática. Isto porque, irmãos, a preguiça está tomando conta do nosso cristianismo. Eu sei que nem todos têm habilidade para fazer tudo na igreja e não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui que cada um de nós tem um dom especial que Deus deu para edificar a igreja. Uns é para ser distribuidor de folheto, outros é para pregar a palavra, outros é para ensinar, outros é para doutrinar, outros é para ser porteiro,
Deus dá o dom a cada um. E todas essas funções que Deus dá a cada um de nós, ela é importante. E ela precisa ser colocada em prática. Se eu não tenho muita habilidade de fazer alguma coisa, distribui o folheto. Não tem dificuldade. Se você trabalha, leva um folheto para o seu trabalho. Você não precisa ficar pregando para ninguém, não. Fala assim, ó, eu estou com a literatura aqui, você gostaria de ler? Porque às vezes a gente também enrola muito no trabalho, né? Começa a conversar demais em vez de trabalhar. Às vezes muitos patrões não gostam de crente, é por isso, que em vez dele trabalhar, ele começa a enrolar, né? Ele, qualquer oportunidade, em vez dele fazer o trabalho dele, ele está enrolando. Mas nós precisamos, né, pensar nisso. É engraçado que o texto fala também, 42, 18 a 25, que o resultado da obra de redenção efetuada pelo Senhor poderá ver e ouvir. Qual é a ideia que eu tenho aqui, né? Que de fato, quando o Senhor restaura a vida de uma pessoa, ele vai passar a ouvir e vai passar a enxergar. Quando de fato Deus está acompanhando a pessoa e a pessoa está em comunhão com ele, essas mudanças vão acontecer. E o texto ele fala também que virá um tempo quando Israel terá orgulho de pertencer a Deus. Isso aqui também é para nós. E hoje, nós como cristãos precisamos ter orgulho de pertencer ao Senhor Jesus. Nós como cristãos precisamos ter orgulho de pertencer ao Senhor Jesus. Nós vimos nesse texto também, no Isaías, lá no capítulo 45, que Deus unge aqueles que escolhe para realizar a sua missão. As missões especiais, quando Deus escolhe alguém, ele dá capacidade. Eu sempre digo que quando Deus chama uma pessoa para o ministério, Deus nunca vai deixar ele passar necessidade. Pode passar aperto, mas necessidade não. Deus vai dar o sustento. E essa certeza a gente precisa carregar no nosso dia a dia, de que Deus é quem dá o sustento do cristão. Crente não precisa roubar para ganhar dinheiro. Crente não precisa ser desonesto para ganhar dinheiro. Crente precisa ter certeza que quem dá o sustento dele é Deus. Mas isso também não serve de acomodação para a gente não trabalhar e não fazer nada, que há muita gente que descansa demais no Senhor. Tem gente que descansa demais. A ideia aqui é que o sustento vem, mas ele precisa ser trabalhado. Ou seja, cada um de nós precisamos trabalhar para o nosso sustento. Fazei sair o meu povo que é cego e tem olhos, e o surdo que tem ouvido. Então a ideia aqui é que é porque o povo saísse, né? E
saísse até daquela vida, daquela tristeza, né, que o povo estava vivendo. O, a ideia de que fosse reconstruída é que os exilados fossem libertos sem nada esperar em troca. Poucos reis de Israel ou Judá fariam tanto pelo povo de Deus como Ciro. Irmão, Ciro não era, né? Deus colocou ele lá, foi exatamente para administrar aquela situação. Assim como Deus coloca em nossa igreja pessoas, cada um dentro da sua função, para ajudar o pastor a carregar a carregar os fardos que a igreja traz. O trabalho pastoral não é um trabalho fácil. E muitas das vezes os irmãos não compreendem isso. Há muitas coisas que podem ser resolvidas através de uma boa conversa, um bom diálogo, e a gente não faz isso. A gente prefere criticar do que ajudar. Eu sei que há muita cabeça dura também dentro da igreja, eu estou falando num contexto geral, né? Há muita cabeça dura dentro da igreja. E, infelizmente, há muitos que acham que é o dono da igreja. A igreja é do Senhor. A igreja não é minha. E não é do pastor. Ela é do Senhor Jesus. Foi ele que instituiu a igreja. Necessariamente eu não tenho que concordar com todas as propostas que são apresentadas. Mas eu tenho que ter respeito com aquilo que é votado pela igreja. Isso eu preciso aprender. Se a igreja votou, selou a minha opinião. Ou seja, quando a igreja vota, nós precisamos entender. Por isso que há uma necessidade dos membros da igreja participar das decisões da igreja. Porque é muito fácil criticar, o difícil é assumir as decisões que a igreja precisa tomar. Nós somos uma igreja batista. Eu falo, já falei isso aqui e falo diversas vezes. Se eu estou aqui é porque eu sou batista. E nós temos umas regras e conduta que a gente trabalha em cima disso, né? E como batista, a gente vai defender aqueles princípios que foram defendidos pelos nossos pais na fé, por aquelas pessoas que encontraram esse caminho, esse título para dar à nossa igreja. Por isso que eu como cristão, eu defendo essa ideia de que se eu estou numa igreja batista, eu vou defender os princípios batistas. Se eu estou numa igreja pentecostal, eu preciso defender os princípios dela. Não adianta eu estar numa igreja batista se eu não concordo com os princípios dela. Não adianta eu estar numa Assembleia de Deus se eu não concordo com a forma de culto que é feita. Eu preciso, de fato, quando eu me converto, saber o que eu quero da minha vida. E eu sei que há muitos crentes que estão, às vezes, caminhando por aí, que se estivessem na nossa igreja, estariam trabalhando mais. Estariam tendo oportunidade que talvez aonde está não tem. Por isso, irmãos, igreja boa é aquela onde prega Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aonde eu me sinto bem como membro, como participante. Se eu estiver ali só para criticar, eu estou no lugar errado.
Eu não preciso disso e nenhum crente precisa disso. A ideia aqui, irmãos, é somar, não é dividir. E na divergência de pensamento há uma somatória. E é esse resultado final que vai gerar o crescimento da igreja. Nós estamos com dificuldade de crescimento aqui, mas a gente não precisa assustar. Deus está trabalhando, eu creio nisso. Eu creio que Deus está trabalhando. E Deus está querendo corrigir alguma coisa de nós. Nós precisamos entender isso também. Porque se as pessoas estão espirrando, é porque alguma coisa precisa ser trabalhada em nós. E nós, como igreja, precisamos compreender isso aí. Né? Eu prefiro, às vezes, que uma pessoa deixe a nossa igreja, mas vá para outra igreja, do que ficar no mundo. Eu prefiro que ela esteja em comunhão em outra igreja do que estar fora da igreja. Não adianta ela estar aqui se ela não concorda com o propósito da igreja. Agora também a gente não deve ficar saindo por qualquer coisa, né? Tem crente que qualquer coisinha ele está empinando a carroça, né? Não é por aí. Você precisa ter certeza que é Deus que te está conduzindo para mudar de igreja. Você precisa ter certeza absoluta que você precisa mudar, mas diante da vontade de Deus. Veja bem, meus irmãos, se até o diabo idolatra podem prestar notável serviço, o Senhor não usará você para grandes propósitos? Ele já efetuou a sua salvação por meio do sangue de Jesus, o seu ungido. Amém? Essas eram as palavras que eu tenho para falar para os irmãos, né, que Deus colocou no meu coração. E eu espero que Deus tenha trabalhado não só com vocês, como também comigo. A cada dia eu aprendo coisas novas. Cada dia que eu leio um texto desse, eu aprendo coisas novas. E é isso que nós precisamos fazer. Abrir os nossos ouvidos, né, e os nossos olhos para deixar a palavra de Deus falar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo estudo da tua palavra. Completa, Senhor, no coração de cada um de nós aquilo que precisa ser feito. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Abençoa o estudo que será realizado pelo irmão Credival. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, dando-nos sabedoria e entendimento vindo dos altos céus, para compreendermos e sermos edificados por Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo nosso pastor, pela sua família. Cuida deles, meu Deus, de uma maneira muito especial. Em nome de Jesus. Amém.